Amém. Assim fica fácil de pregar, meu irmão. Uma pessoa que não tem muitas habilidades. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade, ao ministro do Evangelho, irmão Bruno, é o nosso líder, muito querido de todos nós. E hoje eu estou com a incumbência difícil de expor uma parte das Escrituras. Tentarei fazer o melhor que eu posso e vamos orar. Pai, nós estamos aqui na tua presença. Nós somos criaturas miseráveis, mas fomos alcançados pelo teu poder e pelo teu amor. Nós cremos no poder do Espírito. Se há pessoas que estão doentes nesta noite, o Senhor pode curá-las. Se há pessoas perturbadas, o Senhor pode tirar a perturbação. Se há pessoas que precisam ser alcançadas pelo poder da tua palavra para nascer de novo, que o Senhor faça, porque nós não podemos fazer isso. Comunica a tua palavra a nós, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra lá na sua Bíblia, o livro de Lamentações, capítulo 3, verso 19, até o verso 21. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Vamos ler juntos o verso 21, todos. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Vamos ler que nem os carismáticos leem, né? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que Deus colocou no meu coração há muitas semanas é falar a respeito de memória e esperança. Memória e esperança. O tema é memória e esperança. De novo, então. Memória e esperança. O livro de Lamentações, o nome em hebraico é Eika ou Eika. É um livro que começa com a palavra como. Talvez alguns de nós, quando formos escrever um livro, o pastor Bruno já escreveu um livro, mas o título composto do livro dele, você pode colocar o nome do seu livro de como. É assim que o profeta, numa situação de crise, eles estão no exílio, e ele coloca então o nome do livro dele como. Como? Uma pergunta que pode ser respondida de muitas maneiras e que hoje eu iria colocar para os irmãos da seguinte forma: como é possível ter memória e esperança? Todos nós temos memórias. Eu não sei qual que é a sua memória mais, se você for pensar, qual que é a mais recuada das suas memórias. Eu tenho, pensando no sermão, eu tenho acho que a memória mais passada que eu tenho é com 2 anos de idade, no colo do meu avô, que era japonês, e eu estou escutando ele falar o seguinte, com aquele sotaque de japonês que veio para o Brasil, né?
falando assim, outubro 13, porque era o dia do meu aniversário e ele está escrevendo, não sei se com um lápis, uma caneta, no batente da porta da cozinha de casa, e ele escrevendo em kanjis. É aquelas figurinhas que você vê em japonês, aquelas casinhas todas juntas. Então ele escrevendo outubro 13. E aqui, de alguma maneira, uma criança com 2 anos, e é só isso que eu me lembro dele, infelizmente. E mais próximo agora, a mamãe está com 89 anos. E ela está um pouco esquecida. E assim, quando eu converso com ela, a minha mãe é uma crente de verdade, só que como muitas moças crentes aqui desta comunidade, são muito gente boa, mas muito brava, minha mãe é muito brava, né? E até hoje. E eu comecei a fazer alguns testes com ela e ela ficou brava comigo, porque ela não lembrava mais do aniversário dos filhos. Uma coisa que ela sempre lembrou. Ela não se lembrava mais do lugar que ela casou. Ela casou aqui na Penha, na Igreja Velha, antes de construir a nova. Então ela não lembrava mais dessas coisas. A única coisa que ela lembrava era do dinheiro que eu peço emprestado para ela e que eu não pago. Isso ela não esquecia nunca. Então a nossa memória ela é seletiva. O que é a memória? Para os gregos, a memória é uma abstração. As pessoas que trabalham com a questão da mente sempre fazem o que os gregos pensavam que era memória. Anamnesis. São 2 partes do grego, que você vai fazer a anamnese da pessoa para saber o que ela passou, para você poder fazer um diagnóstico. Então os gregos pensavam que era isso na abstração. Os hebreus, eles não pensam da mesma maneira que os gregos pensam. Para nós a memória é uma abstração. Para você é uma abstração. Só que quando você começa a olhar direitinho a questão da memória, a memória está ligada sempre a alguma coisa, o que marca, sempre alguma coisa física. E nós vamos ver alguns exemplos disso. Por conta dessa questão da mamãe, eu acabei assistindo 2 filmes. Um filme que é Para Sempre Alice. Se você nunca assistiu esse filme, eu aconselho que você assista, com a Julianne Moore. Ela é uma professora renomada de linguística. Ela trabalha com palavras. As palavras para ela têm um significado. Era uma pessoa tão importante que escrevia muitos livros. Era uma pessoa muito requisitada para dar palestras nesta área da palavra e da memória. E no filme retrata que ela vai ser acometida de uma doença que ela vai perdendo a memória. Então você pensa numa pessoa catedrática, uma moça bem sucedida, uma pessoa muito bonita, que é uma família muito linda como os irmãos têm, e de repente ela é diagnosticada que ela vai perder a memória. Se o médico falasse para você, olha, você tem uma doença, e essa doença vai fazer com que você perca a memória. E é uma coisa estranha, porque as pessoas que você conhece, as coisas importantes que aconteceram com você, você vai esquecer tudo. E nesse filme então retrata isso. E ela então desesperada começa a escrever nos papéis aquilo que ela não pode esquecer e pregar nas coisas e colocar recados. Ela até fez uma gravação
que ela se filmou para poder assistir no futuro. Eu não vou contar porque senão, vou dar spoiler do filme, e isso é uma coisa importante do filme. Mas a preocupação que ela tem do desespero de que as memórias, tudo que ela estudou, tudo que você estudou, tudo que você leu, todas as pessoas que você amou, todas as coisas importantes da sua vida, você já não vai lembrar mais do nome dos seus filhos, nem da sua mãe, nem do seu pai, aqueles professores que você gostou tanto na sua vida, você vai esquecer, aqueles pregadores, aquelas palavras que você ouviu, tudo isso vai cair no esquecimento. E como que você se sentiria pensando que você ia ter um apagão? Como que nós íamos reagir a isso? E é isso que o filme conta, pelo ponto de vista das pessoas que estão observando você perder a memória. O desespero que as pessoas têm e ver que aquela pessoa querida e amada não vai mais reconhecer você. E é meio chocante isso no filme, porque os filhos começam a namorar, ou ter relacionamento, que um dia ela conheceu e chamava por nome, e as pessoas vão se chegando, e ela vai se apresentando a elas e perguntando: quem são vocês? Pessoas que ela já conhecia há muito tempo, que já tinha uma convivência com ela. Na verdade, a memória é uma coisa tão poderosa que, se nós não tivéssemos memória, nós não conseguiríamos conversar com ninguém. Eu, por exemplo, não conseguiria pregar absolutamente nada, porque eu teria que lembrar da última frase que eu falei para poder dar um nexo nas outras coisas que eu vou falando. E nós fazemos isso automaticamente, sem pensar na importância da memória. Só vamos dar valor às coisas quando nós perdemos, ou quando nós estamos prestes a perder. E é desesperador, e ela vai entrando naquele caos, e as coisas ela não consegue mais dar aulas. Você imagina uma pessoa com muito talento, que era chamada a todo momento, e que agora, ela no meio de uma palestra, ela cai numa escuridão tão grande, e ela não lembra mais o que ela está falando para as pessoas. E o reitor da universidade tem que chamar a moça e explicar para ela porque ela tem que ser mandada embora, porque ela não consegue mais lembrar das coisas, formar uma frase e terminar o assunto. Isso é uma derrota profunda para ela. E ela vai caindo nesta zona cinzenta da vida. E como o filme retrata as pessoas que observam o fenômeno, as pessoas também vão sofrendo nesse turbilhão de coisas difíceis. Mas tem um outro filme também, que é O Meu Pai, com o ator Anthony Hopkins, também genial. Só que é a visão de uma pessoa que vai perdendo a memória a partir da perspectiva da própria pessoa. O filme ele é meio confuso, porque você está assistindo o filme e eu chego uma hora que eu já não estava entendendo direito o filme. Por quê? Porque eu estava com aquela ideia de ser observador de uma pessoa que está perdendo a memória. E na verdade, o que estava acontecendo ali desde o início era que ele perdeu a memória. E agora ele vivia num turbilhão, ele não sabia direito a questão do tempo, do espaço para ele, essas questões desapareceram. Como você ia reagir se você estivesse perdendo a memória e soubesse que as pessoas que estão ao seu redor estão observando você nessa ladeira abaixo? Ou como você mesmo se veria numa situação dessa? Então, como eu disse, para os gregos a memória era alguma coisa abstrata. Platão vai explicar por que é que nós temos, por exemplo, nascem pessoas com habilidades extraordinárias, pessoas que nunca estudaram música,
que conseguem tocar um instrumento, pessoas que não conseguem, os savants. Os savants têm habilidades extraordinárias. Um savant, por exemplo, ele pode sobrevoar uma cidade como São Paulo e fazer, como aconteceu em Nova York, e ele faz um desenho. Uma vez que ele olha a cidade por cima, ele é capaz, eu acho que não é Nova York, é Londres, e ele então faz um desenho do tamanho dessa parede aqui, com todos os detalhes que você possa imaginar que ele viu na cidade. Ele sabe exatamente quantos vitrais tem a catedral tal, quantos carros tinham naquele momento na rua. Ele sabe exatamente cada detalhe e ele vai construindo isso, dá uma habilidade, e ele não aprendeu em lugar nenhum, ele nasceu desse jeito. Então Platão iria explicar da seguinte maneira, que lá no mundo das ideias, as almas, elas estavam andando num jardim, e essas pessoas então encontraram um rio e beberam daquele rio, e aquele rio chama Leque, o rio do esquecimento. Quem bebeu muito, esqueceu das coisas que viu. Quem bebeu pouco, aí ele puxa a sardinha do lado dele, são os filósofos. É por isso que as pessoas têm memórias. É por isso que as pessoas podem fazer coisas que elas nunca aprenderam, porque elas aprenderam em outro lugar, e de alguma maneira elas acessam aquela informação. É uma explicação genial, só que não é uma explicação bíblica. E para isso, para essa explicação também, o próprio Santo Agostinho, doutor da igreja, ele acreditava também na presidência das almas. Elas estavam lá. Por que é que nós lembramos de coisas infinitas, ou nos lembramos de coisas eternas, se aqui nesse mundo só tem coisas limitadas e as coisas morrem por causa do movimento? Por que nós temos essa ideia de justiça, se aqui não tem justiça perfeita? Platão vai dizer, porque um dia você estava lá no mundo ideal, e lá as coisas eram perfeitas, e lá as coisas eram boas, e você de alguma maneira, quando veio para este mundo, você teve um encontro com o corpo, você lembra dessas coisas. Apesar dessa explicação ser genial, ela não é bíblica. Ela não é bíblica. Porque na verdade, nós temos as memórias das coisas eternas, foi porque quando Deus soprou em você, Ele soprou a parte material e dotou você então de capacidades. Um pedaço do que Ele tinha, Ele passou para nós. E é por isso que então nós temos a ideia da eternidade, das coisas perfeitas, das coisas justas, do amor ideal. Porque Deus, de alguma maneira, como diriam os medievais, nós temos um medieval no nosso peito, mas nós não podemos falar quem é. Ele soprou então e colocou uma fagulha divina dentro de nós. Mas o que nos interessa mesmo é como que os hebreus entendem a memória. Numa língua em que não tem abstrações. Como será que o profeta Jeremias estava retratando a memória? Os antigos sempre ligaram palavras às coisas. Então, se você olha as pirâmides, aquilo, de certa forma, são pessoas que sabem que iriam morrer, mas queriam que a sua memória fosse preservada. Há um impulso dentro do homem e da mulher de terem filhos, como foi falado muito bem pelos queridos irmãos, porque há um desejo também de preservar a sua semente e a sua imagem, para que seu nome não morra. Então eles construíam pirâmides, eles faziam lá no Vale dos Reis coisas maravilhosas, porque as pessoas não querem ser esquecidas. Nós queremos ser lembrados.
Se você vai na América Central, por exemplo, Machu Picchu, pessoas construíram uma cidade de pedra. Por quê? Dentre muitas coisas, é porque querem que a sua memória seja preservada. Nós sabemos, irmãos, que o dia que nós partimos desta vida, nós seremos esquecidos. Poucas pessoas vão se lembrar de nós. Se nós tivermos sorte de termos 6 pessoas que possam pegar na alça do nosso caixão, que nós nos demos por satisfeitos. É lógico que as pessoas que nos amam, que estão próximas, elas vão lembrar de nós. E nós temos então que pensar por que é que o profeta diz: como eu posso ter memória e esperança? O hino de Israel é exatamente, eu acredito que, eu não fiz uma pesquisa, né, mas deve estar muito ligado, esperança em hebraico é tikvá, que está ligado a alguma coisa, a uma linha, a um prego, alguma coisa que você possa fixar. Não é também a esperança de uma abstração. Como que se dá a memória para o hebreu? Ela se dá de 2 maneiras. É um tempo sagrado no lugar sagrado. É isso que fecha exatamente a memória. No final nós vamos chegar a Cristo e como é que ele está dentro dessa tradição dos velhos hebreus, de ligar palavras com coisas materiais. Então, no Antigo Testamento, você vê em vários momentos pessoas fazendo monumentos de pedra, juntando pedras. Foi assim com Josué, quando atravessaram o rio, e foi assim em outros lugares. Por quê? Porque são palavras que eu vou construir agora um monumento, não que seja uma idolatria, mas como um sinal de lembrança, de memória. E essas coisas então afetivamente gravam na nossa memória. Se você puxar para a sua memória uma coisa boa, porque o tema é: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então nós podemos escolher, irmãos, as memórias que nós queremos ter. Coisas ruins aconteceram sim, mas coisas muito boas também aconteceram a nós. Aliás, nessa comunidade linda que aqui está, muitas coisas lindas têm acontecido. Os irmãos, eles brigam, as crianças encrencam, nós sabemos disso, mas muitas coisas boas acontecem. Nesses dias aconteceram muitas coisas boas. Ontem lá no terceiro, que assim, irmãos, onde tiver 5 esse, que eu não vou falar o nome, tem que ter um kits, de tanta criança que tem. Então tem um kits lá com 5 representantes, ou mais 5 digníssimas, você monta um kits. Tem músico, tem pregador, e a gente come junto. Então tem uma parte. Não é estranho que você almoça e janta todos os dias, mas aí um dia você tem uma comemoração e você diz, se você é casado com sua esposa, com seu marido, ou com seu namorado, hoje nós vamos jantar. Ué, mas você não janta e não almoça todos os dias já? Mas é por quê? Porque há um tempo sagrado e um lugar sagrado em que as memórias elas vão ser estabelecidas. E nós não podemos perder isso. Então, quando nós estamos em comunidade, você está na sua família, é aquilo que os irmãos falaram de orar com a família, é um tempo sagrado
no lugar sagrado. E é assim então que os profetas entendiam a memória, que as coisas estão conjugadas. Não é somente uma ideia que eu tenho, que está na minha memória, que eu decorei alguma coisa. Não. Para os hebreus, então, as coisas estão conjugadas. E eu acredito que essas coisas, elas marcam a gente. Você pode ver que as coisas que marcaram você sempre são acompanhadas de alguma coisa física, sejam boas ou sejam ruins. E hoje nós só vamos lembrar das coisas boas. Uma outra coisa boa que eu lembrava, por exemplo, que quando meu pai me levava lá no Serete, mas o Serete não era bonito daquele jeito, só tinha morros lá. Ele pegava uma corda, ele içava e eu descia aquele barranco, um negócio perigoso. Acho que se minha mãe visse aqui, minha mãe não ia junto, porque não ia deixar aquilo lá acontecer de jeito nenhum. Ele içava aquele negócio para mim me trazia uma alegria imensa. Essa é a lembrança que eu tenho, né? Uma das boas lembranças que eu tenho. Então está ligado ao quê? Ao carinho, à palavra e a questão do ato de você içar uma criança no barranco para ver se ela consegue escalar aqui. Com todos nós acontece isso. Conosco acontece isso. Se você for pensar bem. Uma palavra, um gesto, um abraço, uma oração. E hoje nós só vamos lembrar das coisas boas. E o profeta então, ele convoca. Ele está numa situação difícil. Na verdade, aqui, eu fiz até uma tradução, mas aqui não convém, né? Nesse momento ser tão técnico, né? Senão eu perco a atenção dos irmãos, né? Mas assim, a palavra memória em hebraico não existe, ali está coração. Mas como se fosse a questão da mente. Mas a tradução no sentido é tão boa que eu resolvi não mudar. Resolvi escrever, ler a palavra com os irmãos conforme está aqui na Bíblia mesmo, que é a memória. Que memória boa você tem? Se você perdesse a memória, se você soubesse que daqui a uns dias você não ia lembrar mais nada, o que você ia escolher para poder se lembrar? É isso que o profeta traz para a gente. Nós estamos aqui no cativeiro, as pessoas foram arrastadas, andaram muitos quilômetros, muitos morreram pelo caminho. Ezequiel, aquela visão fantástica que ele tem, fantasmagórica que ele tem, na verdade, do Vale dos Ossos Secos, que é o caminho do povo que é levado cativo. Na verdade, ele está vendo pessoas de fato morrendo no caminho, 500, 600 quilômetros andando no deserto, uma coisa incrível. E mesmo assim, então, essas memórias devem ser deixadas de lado, elas existiram, mas agora eu vou me lembrar das coisas boas. E ele está dizendo, olha, lembra lá, né, quando nós tínhamos o templo, em que as pessoas se reuniam. Você lembra lá na festa dos tabernáculos, em que as pessoas fazem uma tenda e habitam juntas, a família juntas? Você lembra no Pêssego, na Páscoa, onde nós matamos os animais para lembrar do sacrifício? Um templo sagrado no lugar sagrado. Para nós cristãos, ou para a igreja, evidente que está num lugar climatizado, com cadeiras, com irmãos, com café, com iluminação, com músicos, com tantos irmãos preciosos que estão aqui, é bênção. É uma bênção. Mas na verdade, esse salão, o dia que nós fomos para outro lugar, ele vai continuar sendo salão do mesmo jeito. Na verdade, a igreja se forma quando nós estamos juntos. Essa é a ideia de igreja. Na verdade, a palavra até sai para fora, mas seria um ajuntamento sagrado, um lugar sagrado, aonde as pessoas estão e aonde o Espírito Santo está trabalhando. Não sei se os irmãos percebem, mas há um trabalho intenso do Espírito Santo no nosso meio, como eu acho que há em outros lugares também. Está havendo um movimento espiritual. Deus está trabalhando conosco, nós estamos amadurecendo, os irmãos estão entendendo as coisas. Temos problemas? Temos, porque nós somos teimosos.
porque nós fazemos questão de lembrarmos de coisas que não tem nada a ver conosco. Principalmente quando eu digo que eu não quero mudar ou que eu não vou mudar, ou que eu sempre escutei desta maneira e não vou mudar. Isso não é uma coisa boa, não é uma coisa de Deus. Vou trazer então as memórias, as coisas boas que eu tenho, e se eu não as tenho, vou começar a tê-las. Porque eu acho que deve ter gente dentro da comunidade que passou momentos difíceis, que teve momentos na sua infância, adolescência, até sendo adultos, uma situação muito difícil. Mas a partir de agora, então, você tem a oportunidade de começar a construir memórias num tempo sagrado, que é agora que nós estamos juntos, num lugar sagrado, que neste caso é aqui, na Penha, pode ser em outro lugar aqui no bairro mesmo, que pode ser na sua casa, que pode ser numa biblioteca, pode ser em qualquer lugar em que os irmãos estejam juntos. As coisas difíceis, elas não têm que serem esquecidas no sentido de, elas não existem. Não, elas existem. Mas façamos como o profeta propõe, como Deus colocou no coração do profeta. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos agora então chegar no nosso ápice, que é o Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo perfeito. Ele estabeleceu o que nós temos que fazer. Ele sabe como fazer. E nós temos que estar ligados. E hoje é o Espírito Santo que trabalha na igreja, trabalha dentro de nós, seres teimosos, seres pecadores, mas que foram alcançados pelo poder de Jesus. Eu não vou dar explicação da ceia, porque o reverendo Bruno já explicou muitas vezes, muito bem. Mas ali o que acontece? Vocês vão fazer todas as vezes que vocês forem celebrar, vocês vão fazer em memória de mim. Aquela memória não é a lembrança que eu tenho, é exatamente como o profeta. Então Jesus vem de uma ideia dos velhos hebreus, que a palavra se junta com o elemento físico. Nós vamos comer juntos. E é muito curioso porque esses dias eu ando estudando a respeito de calendários. Você também não tem filho, você não trabalha, então você fica lembrando, vai estudar sobre calendários, não tem na Bíblia. E é muito curioso porque no Evangelho de João, o tempo que foi realizado não bate com o tempo dos sinóticos, da ceia. Isso sempre foi um problema para os exegetas. Só que é muito curioso o seguinte, que já há alguns anos, alguns estudiosos perceberam que, de certa maneira, foi proposital não bater a data da ceia em João com os sinóticos. Por quê? Porque existia uma outra tradição, que é a tradição das pessoas de Qumran. Você pode fazer a pesquisa, né? Os rolos do Mar Morto e tal. E ali, aquela comunidade que se achava diferente da comunidade que estava em Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém, os sacerdotes de Jerusalém estavam corrompidos. Então eles se separaram e eles resolveram também mudar o calendário. E é muito interessante que parece que Jesus seguia a temporalidade de Qumran e não a temporalidade do tempo. O que isso mostra? Acho que muitas coisas. Mas o que eu posso falar agora? A mudança do tempo para nós, ela é possível se nós fizermos isso em Jesus.
vou entrar na questão do que é o tempo, porque é uma questão muito complexa. Quando eu era pequeno, o tempo passava muito devagar para mim, muito devagar. Nossa, eu demorava. Hoje o tempo passa muito rápido, rápido até demais. Foi o tempo que mudou ou fui eu que mudei? Ou a maneira que eu vejo o tempo? Bom, bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o tempo sagrado das coisas, ele não está dentro do tempo ordinário. Eu tenho que acordar, que é uma bênção, mas puder tomar café, vou ter que trabalhar. Isso é o tempo ordinário. Quando você entende que há momentos do seu dia que você tem que reservar, aquele tempo se torna um tempo sagrado. Ele não tem nada mais a ver com o tempo ordinário. E foi exatamente isso que Jesus fez. Quebra o paradigma de Pêssego. Ele precisa celebrar Pêssego, mas ele não está dentro da temporalidade do tempo ordinário que é considerado o tempo. É a única maneira que Jesus nos ensina para que nós saiamos das nossas dificuldades, das coisas ruins, das lembranças ruins, das memórias ruins que nos aconteceram, para que se construa alguma coisa nova. Quebra o paradigma. Jesus não é da escola das pessoas, eu sempre pensei assim e vou morrer desse jeito. Não. Ele mesmo que não tinha pecado, ele mesmo que não precisava de mudança, ele então nos ensina que nós temos que quebrar o paradigma e depende de nós, porque o Espírito vai agir em você e vai vir. É fantástico isso. Então não é um problema exegético, não é um problema hermenêutico. Foi de caso pensado. Quebramos o paradigma. E o lugar sagrado? Estou com os meus irmãos. E que irmãos eram aqueles, hein? Judas, ele, Tiago, aquelas as pessoas, os covardes estavam perto dele. Esse é o lugar sagrado. Sim, Jesus escolheu dessa forma, porque ele sabia que, não obstante iria acontecer tantas coisas ruins, mas o memorial estava estabelecido num lugar sagrado, num templo sagrado. E com a ordenança acontece a mesma coisa. Não obstante, não está na Bíblia dizendo que o batismo é um memorial, mas se eu não estiver cometendo uma heresia, me parece que os elementos estão presentes também nestas duas ordenanças que Jesus deixa. O Lutero achava até que existia um terceiro sacramento ou uma terceira ordenança, que era a própria palavra, porque a palavra do Antigo Testamento não é aquilo que eu estou falando agora, mas era uma coisa viva, uma coisa concreta. E é verdade, porque se nós tratamos alguma coisa e você diz para mim, eu vou fazer isso aí, eu acredito em você. Ou se eu digo para você que eu vou fazer, você acredita em mim. E se essa palavra é quebrada, você vai ficar bem chateado comigo, vai ficar muito bravo comigo e vice-versa. Então a palavra não é uma coisa no sentido de abstração, mas ela é uma coisa real. E o batismo então acontece a mesma coisa. Existe a palavra, existe a ordenança, mas como a ceia, ela está ligada a um tempo sagrado e ligado a um elemento físico. Então as coisas, se você quer que as coisas sejam memorizadas de forma efetiva, como a palavra de Deus diz, essas duas coisas sempre têm que estar juntas. Eu como na sua casa, eu estou num templo, num lugar sagrado, num templo sagrado, e aquilo tem que fazer parte agora da minha memória. Não é aquela memória que o Platão dizia, uma abstração. Eu dou um abraço em você, eu trabalho junto com você,
Nós vamos fazer alguma atividade juntos, e por isso que é importante. As memórias, elas são coletivas. Isso eu tenho aprendido aqui na comunidade. Você estava acostumado, eu estava acostumado muito a estudar sozinho, fazer as coisas sozinho. É bom, mas é melhor estarmos juntos, com todas as questões que isso acarreta. Você não vai gostar do jeito que eu falo, do jeito que eu prego, eu não prego, né? Mas do jeito que eu leio a Bíblia, ou do jeito que eu... e vice-versa. Nós temos que aprender também o seguinte: nós não mudamos ninguém, irmãos. É o Espírito Santo que muda. Essa talvez seja uma das coisas boas que você aprende quando está envelhecendo. Você não muda ninguém, mas é o Espírito Santo que muda. Então, aprendamos com o profeta. Nós podemos ler de novo verso 21, que nem os carismáticos. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Se você quer que memória e esperança andem juntos, nós temos um modelo, que é o Senhor Jesus. Um tempo sagrado e um local sagrado. Separe dentro da sua tumultuada vida. Eu sei, você é muito chato, vocês são uma bênção, mas vocês são enjoados. Tem irmãos e irmãs aqui que são muito enjoados, né? Não tem problema. Reserve um tempo sagrado, um momento sagrado, um lugar sagrado, para que as memórias agora daqui para frente sejam reconstruídas e que nós todos possamos falar. Vamos falar de novo? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Era isso que eu tinha que falar para os irmãos. Obrigado.